Quando se fala em World War II, muita gente pensa logo em Estados Unidos, Alemanha, União Soviética ou Reino Unido, mas poucos lembram que o Brasil também enviou soldados para lutar contra o nazismo na Europa. E entre milhares de brasileiros enviados para a guerra, 3 nomes ficaram marcados para sempre por um episódio brutal e heróico. Both the President and Mrs. Roosevelt would talk a lot about what went on. Eles foram capturados pelos nazistas, tiveram a chance de se render, mas escolheram resistir. Essa é a história de 3 brasileiros que enfrentaram a morte durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, o Brasil enviou tropas da Força Expedicionária Brasileira, conhecida como FEB, para lutar na Itália. Mais de 25 mil brasileiros cruzaram o Oceano Atlântico para combater tropas alemãs e fascistas italianas. Era algo improvável. Muitos zombavam dizendo que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Mas a cobra fumou. Os soldados brasileiros enfrentaram frio extremo, neve, fome, cansaço e batalhas violentas em território europeu. Entre esses combatentes estavam Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza, Arlindo Lúcio da Silva. Eles faziam parte das tropas brasileiras na linha de frente. Não eram generais famosos, nem comandantes lendários. E justamente por isso, a história deles impressiona ainda mais. Eram soldados comuns, jovens brasileiros colocados numa das guerras mais brutais da história. Durante operações na Itália, os 3 acabaram isolados do restante da unidade. Separados dos companheiros, ficaram vulneráveis diante do avanço alemão. Em território hostil, sem apoio imediato e cercados por forças inimigas, a situação era desesperadora. Segundo relatos históricos, eles foram localizados por tropas alemãs. Os nazistas exigiram rendição. Naquele momento, a decisão lógica seria levantar as mãos e tentar sobreviver. Mas foi aí que aconteceu algo que transformou esses 3 brasileiros em símbolo de coragem. Eles se recusaram a se render. Mesmo em desvantagem, continuaram resistindo. A resposta dos alemães foi brutal. Os soldados brasileiros foram executados. Quando seus corpos foram encontrados, havia sinais claros da violência do episódio. A morte deles chocou outros combatentes brasileiros. Não era apenas mais uma baixa de guerra. Era a confirmação da brutalidade enfrentada diariamente pelos soldados no fronte europeu. A guerra não era heróica como nos filmes. Era dura, fria e cruel. Com o passar do tempo, a história dos 3 virou símbolo dentro da memória militar brasileira. Eles passaram a representar o espírito de resistência da FEB. A ideia de que, mesmo longe de casa e em condições extremas, brasileiros lutaram até o fim contra o nazismo. Enquanto muitos nomes da Segunda Guerra são mundialmente conhecidos, histórias como essa permanecem pouco lembradas no Brasil. Os nomes de Geraldo Baeta da Cruz, Geraldo Rodrigues de Souza e Arlindo Lúcio da Silva mostram que a participação brasileira na Segunda Guerra foi muito mais do que um detalhe histórico. Foram vidas reais, decisões reais e sacrifícios reais. Se você curte histórias reais de guerra e fatos históricos pouco conhecidos, deixa o like, se inscreve e comenta qual outra história brasileira você quer ver aqui.